Eu estou com a Bíblia aberta no primeiro livro de Reis, capítulo 17, e eu vou ler os versículos 1 em diante. Aí na sua casa, ou onde você estiver, se puder, coloque a mão no coração e ouça atentamente. Procurem não conversar agora, ouçam atentamente esta leitura sagrada. Então Elias, o tísbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Palavra do Senhor, digam graças a Deus. Havia um rei chamado Acabe. Esse rei, ele fez o que era mal aos olhos de Deus e começou a induzir o povo a cometer o pecado da idolatria e desprezar o Deus vivo. Então, por causa do pecado do rei Acabe e por causa do pecado do povo que estava se desviando do Deus vivo, o profeta Elias se levantou, ungido pelo Espírito Santo de Deus, e foi até o rei Acabe. E numa palavra de juízo, o profeta Elias disse: Por anos não vai cair chuva sobre a terra, e nem orvalho sequer. E o que aconteceu? Por causa desta palavra de Elias, deste juízo de Deus contra o rei Acabe e contra o povo que havia se desviado para adorar um Deus com D minúsculo, um Deus pagão, por 3 anos e meio não choveu sobre a terra, e nem orvalho caía. Então Deus disse para o profeta Elias: Vai até o ribeiro de Querite e fique lá, escondido. Eu vou ordenar aos corvos que levem para você todos os dias pão e carne, de manhã e à noite. E você vai beber da água do ribeiro, da água do riacho. E assim Elias fez. Ele ficou lá escondido no ribeiro de Querite, sendo alimentado pelos corvos que de manhã e à noite levavam pão e carne para ele, e ele bebia da água daquele riacho. Só que como não chovia na terra, aquele ribeiro secou, e ninguém consegue sobreviver sem água. Então Deus deu uma ordem para Elias, para que ele fosse até uma cidade chamada Sarepta, e uma viúva iria cuidar dele. E é esse texto que eu vou ler agora, e você vai compreender a bênção da farinha e do azeite que nós estamos ministrando nesta missa. Com a mão no coração, atentamente ouça. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu dei ordem ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta,
E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Elias estava com fome e com sede. Então, chegando lá, ele pediu que a viúva lhe desse água e que depois lhe desse um pouco de pão para ele comer. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então o profeta Elias chegou na casa daquela viúva e pediu para ela: me dê água, eu estou com sede. E depois disse: me dê um pouco de pão. E aí aquela viúva desabafou e disse para ele: homem de Deus, está tudo seco, não chove, faz tempo, a terra não produz nada. Moramos aqui eu e o meu filho. Eu estou aqui pegando uns pedaços de lenha para fazer um fogo e eu vou fazer um bolo com um pouco de farinha e de azeite que sobraram. Eu vou comer e o meu filho vai comer também. E depois nós vamos morrer, porque não tem mais o que comer. Então aquela viúva, ela disse para Elias: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite, nada mais. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois vamos morrer de fome, porque não tem mais nada para comer. Então Elias disse para ela: não temas. Você que está passando por um problema na vida, creia nesta palavra. Não temas. Deus proverá. Deus vai agir para que você tenha este problema resolvido. Então Elias disse para aquela viúva: não temas. Vai e faça como a senhora está falando. Vai lá assim e faz um bolo. Só que, primeiro, a senhora faça um bolo pequeno para mim. E depois, a senhora vai fazer para a senhora e para o seu filho. Primeiro para mim, depois para a senhora e para o seu filho. A farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Veja que foi uma prova de fé para aquela viúva. Ela tinha só um pouco de farinha e um pouco de azeite. Só dava para fazer mais um bolo para ela e para o filho. E ia acabar tudo. E vem o profeta Elias e diz: faça primeiro um bolo pequeno para mim. Depois a senhora faz para a senhora e para o seu filho. A farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. Foi uma prova de fé. Mas ela confiou, ela acreditou na palavra do homem de Deus, e ela fez isso. Ela fez um bolo pequeno para o profeta Elias, e depois ela fez para ela e para o filho, e o milagre aconteceu. Ouça. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou,
conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Digam graças a Deus. Deus operou um milagre multiplicando a farinha e o azeite, para que aquela viúva pudesse se manter o seu filho, o profeta Elias, a sua casa, até o dia que chovesse novamente sobre a terra. Porque quando chovesse, a terra voltaria a produzir, e eles poderiam plantar, colher e ter como se manter. Então Deus supriu a necessidade, Deus abençoou, socorrendo aquela família, porque aquela viúva foi obediente. Veja, quando o profeta Elias disse para ela: faça primeiro um bolo pequeno para mim, depois a senhora vai fazer para a senhora e para o seu filho. Ela obedeceu e o milagre aconteceu. Isso que Elias disse para ela: faça primeiro para mim, depois a senhora vai fazer para a senhora e para o seu filho. A farinha não vai acabar e o azeite não vai faltar. É uma referência, é também uma alusão ao santo dízimo. Toda pessoa que tem uma renda, toda pessoa que tem uma entrada de dinheiro, deve ser dizimista. Isso é bíblico, isso é ordenança de Deus. E nós temos aqui um princípio muito importante, que é a primícia. Dízimo não é o resto, dízimo não é o que sobra, dízimo é a primícia. A pessoa recebeu o seu salário, o seu benefício, a sua pensão, a sua aposentadoria, tem uma empresa, fez o seu prolabore, tem a sua retirada. A primeira coisa a fazer é separar o dízimo e depositar na conta bancária da igreja, ou trazer para ser consagrado no altar. É a primeira coisa. Dízimo é a primícia. Então, Elias disse para aquela viúva: faz primeiro um bolo para mim. Depois a senhora vai fazer para a senhora e para o seu filho. E o milagre aconteceu. Então, quando nós separamos o dízimo, quando separamos como primícia, fazendo o que a palavra de Deus ensina, Deus nos abençoa materialmente. Para aquela viúva, ela tinha necessidade de farinha e de azeite, para que pudesse se manter e manter a sua casa. Para nós hoje, esta farinha e este azeite é o dinheiro. Ninguém vive com dignidade sem dinheiro. Quando falta dinheiro para uma pessoa, ela começa a ter problemas na vida. Quando falta dinheiro dentro de uma casa, aquela família começa a passar por problemas. Ninguém vive bem sem dinheiro. Chega a conta de água, tem que pagar. Chega a conta de luz, tem que pagar. Vai comprar um mantimento, fazer uma compra no supermercado, tem que pagar. Vai comprar uma camisa, uma calça, um sapato, tem que pagar. Vai abastecer o carro, tem que pagar. A vida é assim. Então ninguém vive com dignidade sem dinheiro. O que foi para aquela viúva a farinha e o azeite, hoje é para nós o dinheiro. Então vamos pedir a Deus na oração que faremos daqui a pouco: Deus, me abençoe financeiramente. Peça. Se você tem dívidas a pagar e não está conseguindo, meu Deus, me ajude, para que eu consiga renegociar as dívidas e começar a pagar. Ô padre, é uma dívida altíssima no cartão de crédito. Liga lá, depois da missa, e fale: olha, eu tenho essa dívida muito alta, eu quero pagar, mas o valor está muito alto. Eu preciso que vocês diminuam e parcelem para que eu consiga pagar. Faça isso. E uma coisa que eu vou explicar para você: você que tem dívidas a pagar, que estão se acumulando e você está vivendo no sufoco,
pegue um caderno, uma calculadora e uma caneta. E você escreva em cima, na folha do caderno, em cima de tudo, escreva: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Escreva: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E marque tudo que você tem para pagar. Marque todas as dívidas. Todas. Talvez tenham pessoas que vão pensar assim ou dizer: padre, eu tenho até medo de fazer isso, padre, e de me desesperar. Não tenha medo. A palavra de Elias para aquela viúva é também para nós. Não temas. Você tem que olhar para esse gigante e dizer: eu vou te derrubar. Esse gigante chamado dívidas, eu vou te derrubar em nome de Jesus. Agora, se você não encarar esse gigante para lutar contra ele, em vez de você derrubar o gigante, é o gigante que derruba você. Então faz isso. Pegue um caderno, uma calculadora, uma caneta. Acima de tudo, escreva: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E marque todas as contas, todas as dívidas que você tem. Marca tudo. E reze: meu Deus, me ajude a pagar o que eu tenho para pagar, a renegociar estas dívidas. Liga lá nos lugares ou vai pessoalmente para renegociar, para diminuir o valor, para parcelar o valor. E você vai conseguir. Faz isso, Deus vai te ajudar. Você que tem um dinheiro justo a receber e não está conseguindo. Padre, eu tenho uma causa na justiça, uma causa no INSS. Padre, eu tenho uma situação a ser resolvida, um dinheiro que é meu, padre, por direito eu não estou conseguindo receber. Peça para Deus daqui a pouco na oração: meu Deus, me ajude a receber o que é meu por direito. E faça um voto a Deus: Senhor, se eu receber o que é meu por direito, eu prometo separar o dízimo. E quando eu receber, eu vou depositar na conta bancária da igreja como gratidão. Faz este voto a Deus. E lembre-se, dízimo é a primícia, é a primeira coisa que a gente separa quando recebe. Dízimo não é resto, dízimo não é o que sobra, dízimo é a primícia. E talvez alguém pense: padre, mas se eu separar o dízimo primeiro, depois vai faltar. Aquela viúva, se ela pensasse isso: se eu fizer um bolo primeiro para o profeta, vai faltar para mim e para o meu filho. Se ela pensasse assim, o milagre não teria acontecido. Mas ela fez primeiro um bolo pequeno para o profeta, e depois para ela e para o filho, e Deus multiplicou a farinha e o azeite. Assim também, quando somos dizimistas fiéis, Deus multiplica na nossa vida a farinha e o azeite, ou seja, os 90% que ficam na nossa mão, Deus abençoa, Deus opera milagres. A gente para de gastar com doenças, para de gastar com vícios, Deus abre portas de oportunidades. Deus opera para que possamos viver bem. Peça para Deus: Senhor, abençoe o meu trabalho. Se você não está trabalhando, meu Deus, abra as portas de um novo emprego para mim. Senhor, eu quero trabalhar, eu quero, Senhor, batalhar honestamente, eu quero também ser dizimista a partir do meu primeiro salário. Peça para Deus. E olha, trabalhe para valer. Você que trabalha, seja uma pessoa esforçada, faça mais do que lhe é pedido. Não fique faltando, não. Não fique enrolando, não fique fazendo corpo mole, não. Trabalhe para valer, com amor, com alegria, fazendo o seu melhor. Seja uma pessoa honesta. Nunca toque no que é dos outros, nunca. Nem um centavo, nem um grão de areia, nada. Nunca toque no que é dos outros. E se você já fez alguma coisa errada, desonesta, peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar, mas nunca mais faça isso. Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa fiel a Deus no santo dízimo, e nada vai te faltar. Seja ofertante, seja dizimista, e Deus vai te abençoar para que nada falte.